Graça e paz, querido irmão, querida irmã, bom dia. Que Deus ele abençoe o nosso dia, que tenhamos todos um dia de paz, um dia de bênçãos, um dia de saúde, de vitória, de conquistas e milagres. Queridos, a palavra de hoje está no Salmo 125. Salmo 125 diz assim: Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Quantas vezes nós pensamos mais ou menos assim: ah, talvez não era para ser. Talvez essa não era a vontade de Deus. Quantas vezes nós pensamos isso? Quantas vezes deixamos de confiar e caímos na armadilha desses pensamentos sobre a vontade de Deus? Ah, se eu não venci, se não deu certo, se eu não conquistei, se eu não cheguei, se eu não consegui, é porque talvez não era para ser. Quantas vezes? E eu falo isso por experiência própria. Tá? Falo isso por experiência própria. Eu estou, por exemplo, lutando por uma vitória há uns 2 anos. Quase 2 anos. E de lá para cá, a cada passo nós ficamos mais perto da vitória. E quando nós ficamos mais perto da vitória, eu digo nós, eu e a minha esposa, eu e a minha família, a gente até pensa, né? Acho que agora vai ser mais fácil. Acho que agora a vitória está logo ali na próxima curva. Porém, muitas das vezes acontece de surgir junto, logo em seguida, um impedimento, uma dificuldade, uma barreira, um obstáculo. É incrível, e isso está se arrastando aí por 2 anos. Nós damos um passo e comemoramos a vitória. Eita glória, conseguimos, agora vai. E aí, antes da comemoração terminar, por incrível que pareça, vem uma notícia ruim, vem algum impedimento, e às vezes isso até anula aquele passo que a gente deu e parece que a gente andou para trás. Ou então alguma coisa que vai dar um montão de trabalho. É incrível. É luta, é batalha, é assim mesmo. Tá? É como subir uma escada rolante que está descendo. Você quer subir, mas a escada te leva para baixo. E aí nós temos aquela sensação de ficar voltando ao começo, sabe? Muitas vezes, ao longo desses 2 anos. E é claro, não é a minha primeira batalha. Eu já tive uma que foi 3 anos de oração para conseguir. Tá? Mas ao longo desses 2 anos, muitas vezes a gente tem uma sensação de que voltou ao começo, de que está começando tudo de novo. É assim mesmo. E às vezes alguém vê a nossa luta, a nossa batalha e fala assim: você já parou para pensar que de repente talvez isso aí não seja a vontade de Deus? Você já parou para pensar que se não aconteceu ainda, Manassés, é porque Deus não quer? Esse pensamento ele é tentador. Ele é tentador. Pensar que se não conseguimos em todo esse tempo, então, só pode ser Deus que está me impedindo, afinal, o inimigo não liga para mim, não é? O inimigo não está nem aí para mim. Só quem pode me impedir é Deus. Será? Será? Paulo, ele disse uma vez que foi impedido pelo inimigo. 1 Tessalonicenses 2,18. Paulo diz que a nossa luta é espiritual, é contra demônios, Efésios 6,12. E que as nossas armas, elas são espirituais também, 2 Coríntios 10:4. Então não faz sentido nenhum pensar que Deus está contra mim. Não faz sentido nenhum, meu irmão, minha irmã, você pensar que Deus está contra você. Não tá. Entenda uma coisa. Se Deus ele não quiser te dar algo, se Deus ele não quiser te dar alguma vitória, alguma coisa, ele vai te avisar de imediato. Ele vai te avisar. Já no início, antes mesmo, ele já vai te avisar. Antes de Davi mover uma palha para levantar o templo de Jerusalém, Deus já avisou: não quero, não quero, você não vai construir nada para mim. Tem sangue nas suas mãos. A ideia é boa, gostei, mas quem vai fazer é o seu filho, você não. Então Deus avisou antes dele juntar ali a primeira oferta para o templo, antes dele fazer, ele só teve a ideia. Ele só teve a ideia e ele tinha condições de fazer, e Deus, antes de começar, avisou: irmão,
Se Deus não quer que você faça alguma coisa, que você ganhe alguma coisa, que você vença alguma coisa, que você chegue a algum lugar, ele vai te avisar logo no começo. Ele vai te avisar. Ou você acha que Deus vai deixar você 2 anos, 3 anos, 10 anos lutando, gastando recursos, perdendo tempo, e aí no final ele fala assim: desculpa aí, filho, isso não era da minha vontade, foi mal. Você acha isso? Claro que não. Claro que não. Olha o que o salmista está dizendo no Salmo 125. Os que confiam no Senhor, são como um monte de Sião. Um monte de Sião. E aí ele fala assim: não se abalar. Confiar em Deus é não se abalar. Se tem uma característica forte da confiança em Deus, é que a pessoa que confia em Deus não se abala. Não se abala, meu irmão, não se abala. Ei, servo do Senhor, serva de Deus, não se abala. Você confia no Senhor? Você confia? Não se abala. Não se abala. Ah, eu acho que não é de Deus, eu acho que... Oh, para. Opa, firme, firme e forte. Continua confiando, não se abala. Ficar pensando se isso é ou não é da vontade de Deus, ficar pensando em desistir e em voltar atrás, né? Tentar outra coisa na vida, isso daí é estar abalado. Fortemente abalado. Principalmente se você começa a pensar que Deus é contra você, ao invés de ser a favor de você. Não, eu acho que Deus está contra mim, não é possível. Você está abalada, desculpa. Tá? Eu sei que muitas vezes nós pensamos mais ou menos assim, se Deus é comigo, por que eu não venci ainda? Se Deus é comigo, por que não veio a cura ainda? Por que não veio a vitória ainda? Por que eu não alcancei ainda? Pergunte para Josué e Caleb. Pergunte isso, Josué e Caleb, se Deus é com vocês, por que vocês não entraram na terra ainda? 10 anos já se passaram e vocês não entraram. 15 anos e vocês não entraram. 20 anos e vocês não entraram. Vocês estão aí na fronteira da terra prometida, olhando a terra, babando, morrendo de vontade de entrar e não entraram. Se Deus é com vocês, por que vocês não entraram? Pois é, pergunta isso para eles. Tá? Eles não blasfemaram, eles não murmuraram, mas eles confiaram no Senhor. Mas mesmo assim, tiveram que esperar 40 anos junto com todo aquele povo incrédulo. Só depois de sepultar aquela primeira geração toda no deserto, é que então finalmente Josué e Caleb, junto com a nova geração, puderam entrar na terra prometida. Pergunte a Davi, irmão. Se você fica aí dizendo, se Deus é comigo, por que eu não venci ainda? Se Deus é comigo, por que a porta não abriu ainda? Se Deus é comigo, por que nada mudou? Por que a promessa não se cumpriu ainda? Ei, calma, você está abalado. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Pergunte a Davi. Deus fez uma promessa para ele. Qual foi a promessa que Deus fez para Davi? Promessa de ser rei. Você vai ser rei. E aí Davi daqui a pouco tá derrubando gigante, daqui a pouco tá trabalhando no palácio. Fala, eita, isso é coisa de rei mesmo. Derrubar gigante, trabalhar no palácio. Olha Deus trabalhando, olha Deus agindo, eita. E aí daqui a pouco ele é amigo de Jonatas. Eita, Deus falou que eu vou ser rei. Olha quanta coisa está acontecendo na minha vida. É a promessa se cumprindo. As peças estão se encaixando. Tá dando tudo certo. Eu já sou amigo do príncipe. Eu já trabalho aqui no palácio. O rei disse que quer dar a filha dele para casar comigo. Eu vou ser da família real. Então a promessa para se cumprir tá muito pertinho. Oh, glória a Deus, aleluia. Tá tudo dando certo, tá tudo se encaixando. Mas aí, de repente, ele se torna o inimigo número 1, sem fazer nada. Ele não fez nada de errado. E você fica aí dizendo, o que eu fiz de errado? Por que não se cumpriu ainda? O que eu fiz de errado? Por que não aconteceu ainda? Irmão, Davi não fez nada de errado e se tornou o inimigo número 1 do Estado. Foi perseguido implacavelmente pelo rei Saul, não teve mais tranquilidade a sua vida, passou a viver vários anos sempre fugindo, se escondendo. E a promessa de Deus, onde é que está nesse momento? A promessa de Deus, como é que fica nessas horas? Deus manda dizer para ti, não se abala, não se abala, não se abala. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece na promessa, permanece firme com Deus, permanece na casa do Senhor, permanece na oração, permanece com o joelho no chão, permanece dando glória, permanece dando aleluia, permanece, não se abala, mas permanece.
Glória a Deus! Nós não podemos entender, queridos, todas as coisas, mas nós podemos sempre confiar no Senhor. Tal qual o monte de Sião, não se deixa abalar por nada, mas sabe que o Senhor está ao nosso redor, assim como os montes estão em volta de Jerusalém. E se Deus está ao seu redor, Ele é contigo. Se Deus está ao seu redor, Ele é fiel. Se Deus está ao seu redor, Ele é poderoso. Se Deus está ao seu redor, Ele vai te ajudar a vencer. Não desista, não se abale, segura na mão de Deus, olha para os teus inimigos e diz assim, podem vir que eu estou com Deus, eu quero ver quem é que te encara, se Deus é contigo, eu quero ver quem é que te vence, se Deus é contigo, aleluia, não se abala, não desiste, A comparação que o salmista faz é com o Monte Sião que está em Jerusalém. Para pensar quantas vezes Jerusalém foi atacada, mas o Monte Sião não se abalou. Pois é assim que o salmista sabe que o Monte Sião não se abala, porque ele já viu muita guerra acontecendo ao longo da história, ele sabe que Jerusalém já foi atacado várias vezes, já recebeu muitos ataques, e ele olha e fala, esse monte está aí. Desde o início, desde sempre, e depois de tantas guerras, tanta gente tentando conquistar Jerusalém, esse monte continua, ele não se abala. Assim são aqueles que confiam no Senhor. Aleluia! Assim saberá toda essa gente que você não se abala após todos esses anos de luta, quando finalmente chegar a vitória, e eu creio estar perto, a história da sua fé e perseverança será contada e o nome do Senhor glorificado. Amém? Não se abale, permaneça em nome de Jesus. Bom dia.